Bom final de tarde a todo mundo, pelo menos aqui de Brasília, capital do Brasil. Aqui quem está falando é Gabriel Coaraci. Eu sou o ponto focal para a transformação digital da GIZ no Brasil. E para quem não conhece, eu vou falar rapidamente o que é a GIZ e para vocês entenderem um pouquinho. Nós somos a cooperação alemã para o desenvolvimento sustentável, uma organização que trabalha essencialmente em colaboração em mais de 130 países, em 130 países, né? No Brasil, a gente está há quase 60 anos já trabalhando em distintos contextos, sempre em prol da sustentabilidade. Então, vivemos distintas realidades aí ao longo das décadas, né? E estamos enfrentando os desafios atuais, como as mudanças climáticas, enfim, crise energética e tudo mais. Trabalhamos em cooperação com diferentes órgãos e também, a depender do contexto, né? E também nosso financiamento, além do governo alemão, vem de diferentes iniciativas, iniciativa privada até organismos internacionais. Então, somos uma entidade mista, nossa essência é a colaboração. No Brasil, o nosso foco principal são dois... pode voltar um slide, por favor, Leandro, rapidão. Ainda não cheguei lá, mas vamos lá. No Brasil, a gente tem dois focos principais, que é a proteção da biodiversidade, né, das florestas, e o estímulo a energias renováveis. Tudo isso sempre permeado pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, os objetivos comuns, e assim, sempre trabalhando com temas transversais também, como questões de gênero, direitos humanos, porque, na verdade, está tudo interligado, né? Então, a gente da parte de mapeamento de áreas, de regularização fundiária, até soluções energéticas para edificações, passando pelo desenvolvimento urbano sustentável, manejo de lixo, a gente tem de resíduos, né? A gente tem uma ampla gama, tem mais de 40 projetos no Brasil, e eu, particularmente, que fico lá apoiando todo mundo, cada tema que chega é mais incrível que o outro. Eu fico realmente fascinado. Motores, eficiência de motor, a gente tem dados de blockchain, de cadeia de valor, de finanças verdes, redução de carbono, tudo mais, tá tudo interligado, né? Agora sim, Leandro, por favor, valeu. Obrigado. O próximo slide faz parte agora, em nível global, do eixo estratégico, a digitalização. A gente é digital por essência, e isso é um dos pilares da GIZ no planeta atualmente, né? Digitalização, utilização de dados e conhecimento livre. A gente, enquanto instituição, estamos comprometidos com os Principles for Digital Development, né? Os princípios do desenvolvimento digital, e dentre eles tem a Open Data, Open Source e Open Innovation, que são, né? Então, aqui a gente converge bastante com o espírito Wiki. E do Wikidata, especificamente, como a gente está aqui. E assim, todos os projetos têm uma pegada digital e tem alguns, claro, que pela essência tem a tendência a uma inovação maior, outros menos, mas sempre tratando gerar resultados digitais em prol do desenvolvimento sustentável. Alguns deles geram dados e alguns deles se alimentam de dados, né? A gente, nessa pegada de inovação, nós estamos procurando sempre se juntar e promover sinergias, né? Uma palavra que o pessoal do mundo business usa muito, mas, enfim, vários lugares, né? Da inovação e tudo mais, a gente usa muito, a gente quer muito promover sinergias. E esse é um dos momentos, é um dos motivos pelos quais a gente está aqui. No caso hoje, o Leandro, que vai falar agora, ele vai apresentar um pouco sobre ideias e projetos no cluster energia. A gente tem esse cluster, né, que a gente fala da biosfera e tem o cluster de energia. E aí a gente pergunta, assim, a gente está aqui de peito aberto, braços abertos, para a gente pensar, dentre as ideias que vão ser apresentadas, como é que a gente pode contribuir, né, com uma comunidade de dados abertos e fortalecer um ecossistema de compartilhamento e também
aproveitar e fazer parte disso tudo, né? Dentro do setor elétrico, a gente vive um momento muito delicado do setor elétrico também, né? As matrizes energéticas, né? A diversificação é importante. E como é que a gente pode fazer isso com nossos parceiros? E aí, com isso, eu passo a bola para o Leandro, que vai apresentar um pouquinho e vai se apresentar também. Obrigado a todo mundo. Qualquer coisa, estamos aqui. Leandro está no mudo, clássico. Continua no mudo, Leandro. É no site mesmo que você abre o microfone. Isso, na própria página. É que você deve estar em tela cheia. Isso. Justamente isso. Fantástico. Agora está me ouvindo, né? Então, estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Perfeito. Então, novamente, boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo aí. Bom finalzinho de tarde, agora a gente falando aqui de Brasília. E como o Gabriel bem introduziu, né, a GIZ ela tem essa visão da importância para a digitalização dentro dos projetos, e eu queria trazer para vocês um pouco da visão do projeto da GIZ que hoje eu faço parte, né, que é o projeto Energias do Futuro, que é esse braço da GIZ aqui dentro do Brasil, que trabalha a cooperação técnica na intenção de melhorar a integração das energias renováveis dentro da matriz do setor elétrico brasileiro. Tá? Esse é um projeto que já acontece aqui no Brasil há alguns anos. Hoje a gente já está passando a fase 3 desse projeto, com previsão de até 2024. E a GIZ ela sempre trabalha com parceiros, né? Ela é uma empresa que ela opera em conjunto com outras instituições, de fato, para alcançar esses objetivos dentro da área da cooperação. E só para destacar alguns dos principais parceiros que a gente tem aqui no Brasil, né? O Ministério de Minas e Energia, a Empresa de Pesquisa Energética, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o Ministério de Educação, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. E eu queria agora poder mostrar para vocês, então, algumas iniciativas que nós temos dentro do projeto Energias do Futuro, para que aí a gente possa começar a pensar e trabalhar algumas soluções e começarmos a ter alguns insights aí do que a gente pode estar fazendo e de novas soluções que podem surgir para a gente estar cada vez mais entrando no mundo do Open Data aqui com vocês. E um ponto importante para a gente colocar também é que dentro, quando a gente fala de energias do futuro, né, a gente está focando muito aí em energia solar e eólica, é uma matriz energética que ela está altamente ligada com a questão dos serviços digitais. Então, a gente tem uma forte aplicação aqui dos 3Ds, que a gente chama para transformação do setor elétrico, que eles são voltados para descentralização, geração distribuída. Quando a gente coloca energia solar e energia eólica, a gente começa a ter pequenos parques, a gente tem pequenos produtores dessa energia, que agora estão aí dentro das cidades também, e agora eles participam da geração e da distribuição desses recursos elétricos. A gente está falando, a gente tem uma aplicação muito forte também da descarbonização, a gente está reduzindo a emissão dos gases de efeito estufa, focando muito no uso de fontes renováveis, trabalhando muito forte também o conceito da mobilidade elétrica, e acho que um ponto muito importante, que é um habilitador para todas essas outras áreas, que é a questão da digitalização. Né? Quando nós conseguimos integrar hoje as principais tecnologias que a gente tem no mundo da computação, como a blockchain, big data, analytics, e uma série de outros componentes, a gente consegue chegar no conceito da smart grid, que é a gestão inteligente da rede da distribuição dos recursos elétricos. Um caso bem famoso, que inclusive foi citado ontem aqui da GIZ, é uma parceria que a GIZ fez com a empresa de pesquisa energética, que é a EPE, onde a gente tinha verificado que o Brasil ele não tinha dados ele não tinha dados factuais sobre a produção do setor eólico no Brasil. E
e a EPE, por ser uma empresa ali que está trabalhando sempre com o planejamento energético do Brasil para os próximos anos, a gente trabalhou junto com eles para se desenvolver um sistema, né? Então, a GIZ, ela buscou outros parceiros ali, ela buscou conhecer o problema que estava acontecendo, e aí vem um trabalho muito forte de buscar consultores, buscar empresas parceiras, e aí o resultado disso foi o desenvolvimento de um sistema, que é o AMA, que vocês estão vendo aqui embaixo, e é um sistema que auxilia, então, a coleta das informações sobre a produção e também a incidência de ventos em lugares mais estratégicos dentro do Brasil. É um projeto também bem interessante que o GIZ participou, chama América do Sol. Foi o primeiro simulador solar do Brasil, e através dele, qualquer pessoa ela pode consultar os dados da região que ela está para identificar ali a incidência solar daquela região e, com isso, planejar melhor o equipamento e a forma como ela está trabalhando ou como ela pretende trabalhar para implantar uma placa solar, um pequeno parque ali solar também na localidade que ela se encontra. E aqui a gente tem até um ponto que a gente quer destacar. Esse aqui é um projeto um pouco antigo, já de 2016, e esse parceiro com o qual a GIZ trabalhou, hoje, se nós acessarmos quem for acessar o América do Sol hoje, vai encontrar ali alguns links quebrados. Eventualmente, os parceiros com quem a gente trabalha, ou o parceiro nesse caso, ele teve alguma dificuldade para lidar com essa questão da tecnologia no futuro, e por que não a gente pensar em começar a trazer esses dados, né, para um ambiente aberto, começar a conectar isso com as ferramentas da Wikimedia, e a gente, então, conseguir para esse tipo de projeto uma longevidade maior. E a gente também está trabalhando muito para fazer uma mudança de formatos. A GIZ, ela trabalha muito com estudos, e com isso a gente está sempre levantando fontes de dados. Um exemplo bem atual disso é o guia que a gente tem sobre quem é quem de eficiência energética no Brasil. Através dele, a gente levanta todos os atores, todas as entidades públicas e privadas no Brasil que atuam no setor elétrico e possuem projetos para trabalhar a temática da eficiência energética. E até então era um trabalho que a GIZ sempre fazia gerando esse guia no formato PDF, e agora a gente está trazendo isso para um formato web, né? Então a gente quer buscar novos formatos para que a gente possa compartilhar e para que a gente possa tornar a gestão desse conteúdo também mais autônoma e mais dinâmica, tá? Para que a gente possa ter a participação mais efetiva de todos os atores que estão envolvidos nesse trabalho. E a gente também tem uma série de outras publicações que nós fazemos com outros parceiros, e um muito importante também nós fazemos estudos sobre o impacto dos cursos que oferecem treinamentos e graduações dentro da área da parte energética, né? Não é só, acho que não adianta só ficar falando aqui de tecnologia, né, que nós precisamos colocar tecnologia no setor, se a gente não qualifica assim, a mão de obra que a gente tem no Brasil para trabalhar com isso, se a gente não busca conhecer como é que está o cenário do Brasil, se a gente está com capacidade para formar essa mão de obra para atender essa nova demanda, ela pode acabar se perdendo no futuro. Alguns projetos dentro do cluster de energia, eles fazem publicações em uma enciclopédia virtual que é chamada Energipedia, tá? Atualmente o projeto que ele está aqui, que tem as publicações mais recentes, é o projeto do Proesa, que é um projeto voltado para eficiência energética e saneamento urbano, e isso é uma iniciativa que ela acaba ficando muito... hoje ela está um pouco descentralizada, ela acaba ficando muito solta ali com a iniciativa de um ou outro projeto que decide contratar um consultor para fazer esse tipo de publicação, e a gente queria, de fato, pensar numa forma para sistematizar isso e trazer isso para todos os projetos da GIZ. Nós sempre temos artigos, temos publicações, imagens, a gente tem um portfólio muito rico de conteúdo que a gente poderia e a gente gostaria de estar compartilhando mais principalmente dentro desse universo Wiki.
Aqui eu estou colocando algumas bases de dados abertos que os nossos parceiros trabalham, e eventualmente a GIZ ela tem colaboração com isso. Ela tem uma base de dados bem interessante para quem é do setor elétrico e gostaria de fazer estudos, por exemplo, do impacto que os curtos-circuitos têm dentro da matriz elétrica no Brasil. A ANEEL ela tem uma série de bases de dados aí que com informações de toda a cadeia de produção do setor elétrico do Brasil, que vai desde a geração aí até o consumo da energia pelos usuários finais, e o MEC, com a plataforma Nilo Peçanha, que é uma plataforma bem interessante, que ela tem dados sobre todos os cursos e ações que são realizadas pelo sistema de ensino público no Brasil. E uma tendência muito forte que a gente vê hoje na parte do setor elétrico, recentemente a GIZ ela é parceira também dentro desse hub do Startups Connect. Todos que têm startup, eu acho que é uma boa iniciativa para conhecer. Aí vocês vão conhecer vários editais de empresas que buscam focar na questão da aceleração e na disseminação de conteúdo para startups. A GIZ ela participou esse ano com um edital para startups que trabalham no ramo de eficiência energética voltada para a construção civil, e a gente viu que muitas startups hoje estão surgindo com soluções focadas para captar dados de consumo de energia dos usuários finais e, a partir disso, tentar fazer uma gestão mais inteligente desse consumo. Então, é um conceito que está surgindo muito forte, então, assim, e cada vez mais com o uso de medidores eletrônicos e digitais, isso vai se intensificar. Então, assim, acho que uma oportunidade para a gente estar pensando em como se conectar com esse novo nicho, né, com novas bases de dados que podem estar surgindo a partir disso. E é isso. E a gente vê, assim, digitalização um tema muito forte no setor de energias renováveis. O uso de dados e esse uso de dados abertos ele pode ser a chave para a gente estar construindo soluções inovadoras, principalmente para quando a gente fala dessa gestão, né, dessa rede inteligente, para a gestão desses dados que estão sendo gerados agora, né, por esses novos usuários, dessas novas matrizes renováveis. E a partir disso, a gente se coloca mais uma vez aqui aberto para a gente ouvir, né, novas ideias, ouvir sugestões, a partir disso que a gente puder construir de novas soluções, isso vai ser muito bem-vindo. Tá? A gente está aqui, de fato, nessa intenção de ouvir, captar com vocês sugestões, e estou deixando aqui também os nossos contatos, eventualmente o que a gente não puder conversar aqui, a gente quer deixar as portas abertas para que vocês entrem em contato com a gente, se vocês quiserem conhecer mais sobre a GIZ, se vocês quiserem no futuro estar batendo um papo com a gente sobre algum ponto que a gente apresentou aqui, ou até conhecer algum outro projeto dentro da GIZ, a gente está aqui à disposição, tá? Para, de fato, para que a gente possa cooperar juntos. Leandro, eu me lembrei de mencionar que vai entrar muito forte agora na GIZ no Brasil o tema do hidrogênio verde, né? Assim, tem muito incentivo para que essa temática se desenvolva, que é mais um recurso renovável limpo de energia, né? E também, para completar, dentro do nosso tema, só para ratificar que a gente também tem muita coisa na área da biosfera, né? Então, como eu falei no início, parte de um dos projetos mais emblemáticos e já tem muito tempo que ele acontece é o CAR de regularização fundiária, que mostra, por meio de geolocalização, gera uma base de dados que, se não me engano, eu não vou falar aqui errado, que eu não sou do projeto, mas ele trouxe virou quase que uma base para a política pública na parte de regularização fundiária, em que todo mundo diz a sua área e bate com a área do satélite. Tem muita parte dessa. Tem iniciativas parecidas de GIS que também mostram o comparativo de área declarada com área, isso aí para plantio, né? Também para a área que vai plantar versus a área que realmente plantou. Tem várias iniciativas nesse sentido. Tem outra área que nada a ver com isso, que assim, bem distante, que é a parte de compliance, que você mede seu grau de conformidade da sua empresa
enfim, tem uma gama muito grande de temáticas dentro da parte de sustentabilidade. E isso é muito legal. A gente está aqui aberto, tá? E quem quiser, se alguém tiver pergunta, já pode fazer aí, a gente está aberto também, a gente ainda tem uns minutinhos, né, pessoal? E é isso, a gente quer justamente pensar junto em como inovar dentro de um local tão amplo e tão cheio de possibilidades, né? Vamos nos manter fiéis e muito aderentes aos princípios digitais, principalmente de Open Data. É uma coisa que a gente tem muito potencial para gerar e para consumir. Muito obrigada, Gabriel e Leandro. Temos duas perguntas. Vocês se importam de responder ela em inglês? Não, de jeito nenhum. A pergunta é: could you please explain the relationship between GIZ projects and Wikidata? That's exactly what we're trying to figure out together. This is honestly, this is our first approach with Wikidata and with Wiki movement as a whole. And we see lots of potential, not only in Brazil, but also worldwide. I personally try to find out among other countries what's going on, if another country is making something with anything with Wiki movement, but so far I haven't heard nothing precisely, even though we can see lots of potential, as you heard. So that's why we're here. We're open to think about possibilities and, of course, see how they could match. We don't necessarily need to define anything now. We're just like planting our seed. Isn't that, Leandro, wanna tell something about it? No, so that's it. It's something that we starting to trying to work together, okay, to find new possibilities to match our projects here. I just remembered we have a really interesting initiative that it's not from Brazil, but it's a global. It's called Data Lab, and I'm sharing this in a timeline right now, and it has lots of interesting initiatives concerning data and the use of data. So perhaps you should take a look. And I have checked another questions, but Amanda, você está cuidando aí da lista? Amanda travou? Para mim? Para mim travou. Agora sim. Voltou. Cílio wants to ask a question. Cílio, do you want to voice the question? I don't understand. Sure. Okay. Portuguese or English? Whatever suits you best. Amanda, what fits best? Well, let's try in English. I'm Brazilian, but I think I'll be able to say that in English. Well, firstly, thank you, Gabriel and Leandro. Congrats. My name is Célio. I'm a Wiki Movimento Brasil member. I would like to point some things that you said, just like GIZ not just uses open data, but sometimes produces open data also. And you praise the synergy between projects. That's a very amazing thing to look, because especially when you're talking open data. So my question is talking about synergy and Wikidata. There's also another project, not a Wikimedia project, but another open data project called OpenStreetMap that deals with lots of information about electricity transmission and distribution, mining and deforestation areas, a lot of topics that are very important for thinking about, how can I say, nature preservation and even GIZ scope when we're talking about, for instance, energy
plants or something. Unfortunately, I'm not able to express myself as good as I could in Portuguese, but I think it's still understandable. So my question is suggestion to GIZ to map all the data that GIZ produces that can be useful and structured inside, not just on Wikidata, but on OpenStreetMap, because we have lots of products to merge those information, especially mapping information. And mapping information is a very important thing nowadays. And talking about the Wikimedia projects usually uses the OpenStreetMap database to field map information inside the projects. So I think GIZ could be an amazing source of mapping information to both projects. Thank you, Célio. This is a really awesome idea. I think Leandro is taking the notes, right, Leandro? Because he's like in close contact with the energy cluster in GIZ. We see lots of potential. Yes, we have this challenge of merging all the data. I'm not sure if it's possible to merge everything, but surely there, especially the most focused on urban development and energy. We have a specific project about this. And perhaps, yes, it's a good idea. I've myself have taken the note to think about it as in a short or mid or long term, yes. But I see lots of potential, definitely. And thanks for the suggestion. Yes, we also want to refer. I'm sorry. We're running out of time, right? Yes, we are coming to the end, but I would like to answer Faro's questions. He asked if have you looked at how solar technologies are organized on Wikidata, as well as regulations across countries and different power installations in various countries? Leandro, did you check this? I personally haven't, but it's a good hint for a start, right? Faros. There. Right. Yes. It's a good. I thank you, because perhaps it's a good start for especially for the energy projects and the solar energy projects, right, Leandro? Yeah, I will look for that. Yeah. Yes, it's a great start. That could be a way of collaborating with. Yes, a great start. Yes. Do you? We lost you. Perdemos de novo. Eu não sei que idioma falar, desculpa. I am sorry. Do you hear me now? Sim, voltou. Yes. I have a terrible connection today. It's Murphy Law. And I am very thankful for your presentation. And I am sorry to wrap up, but we are running out of time. And thank you. Do you want to say anything else? Just to thank you and tell that we're open to any brainstorming and any ideas, any contact. Feel free to call us. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Eu agradeci muito a eles e falei que eu estou muito triste de ter que encerrar. E eles colocaram à disposição para possíveis conversas futuras. Muito obrigada, gente. Obrigado a vocês. Pode ir?